Você sabia que existe um portal mágico no Parque Nacional do Iguaçu? São vários mapas, livros, artefatos valiosos que fazem inclusive o visitante viajar no tempo. Todo esse material está em análise para catalogar o conteúdo e aí sim, depois transformar tudo em um museu. Bom, esse é o trabalho da UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, com o apoio da administração do parque. É um super passeio que a gente te convida agora para embarcar com a nossa equipe. É só o sol raiar em dias sem nuvens que a natureza exibe 7 cores inconfundíveis ao contorno das quedas das cataratas do Iguaçu. E não é que encontramos o verdadeiro tesouro que existe no final do arco-íris dentro do Parque Nacional do Iguaçu? À primeira vista, parece que estamos diante de pedras, mas são artefatos valiosos. É uma verdadeira caixa de ferramentas líticas. Essa faca aí, gente, tem cerca de 7.000 anos. O parque ele conserva não apenas a fauna e a flora, mas também resquícios da cultura humana. Um dos elementos que foram encontrados é essa faca, né? Que possivelmente da tradição Humaitá. Alguns pesquisas indicam que pode chegar à tradição Humaitá até 7.000 anos. Isso significa na prática que povos antigos já viveram aqui no quintal de casa dos iguaçuenses, no oeste do Paraná. Gente que já caçou com essa faca, gente que já foi enterrada em um funeral dentro dessa estrutura, que parece um vaso. O item é datado em cerca de 500 anos atrás, bem antes de Foz do Iguaçu existir como cidade. Artefatos, mapas e livros de valor histórico. Pesquisadores da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, assumiram a missão de catalogar tudo para fazer um inventário dos bens culturais do Parque Nacional do Iguaçu. Essa documentação contemporânea que a gente encontra aqui no parque, da sua criação, documentos de 1938, os documentos de 1939, isso é único. São documentos históricos únicos, mas também diz respeito, né, à história do conservacionismo no Brasil, também diz respeito à história do turismo no Brasil. Preciosidades encontradas dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E por aqui, até hoje, a natureza também pede espaço para ser ouvida. Ah, se essa cachoeira pudesse falar, a paz da natureza nesse trecho nem precisa fazer barulho para chamar atenção. O silêncio da correnteza calma fala por si só. Águas com suas características que já pediram licença para passar. Marcas deixadas também para se registrar. As águas das cataratas do Iguaçu são conhecidas no mundo inteiro. Só que aqui no Parque Nacional do Iguaçu existem também as águas do Rio São João. É justamente essa a memória que os pesquisadores também querem preservar. Para isso, nós vamos entrar neste prédio. Ele é histórico, de 1940. As paredes por aqui têm muita história para contar. São as ruínas da primeira usina hidrelétrica do oeste do Paraná. O vertedouro aberto revela o rastro da criação do parque em 1939, símbolo de desenvolvimento desse canto para lá de especial do estado do Paraná. É só o olhar para os documentos da década de 1940 e para o contexto de 1940, do grande investimento do Estado. Já mencionei que em 1941 o orçamento previsto para as obras do Parque Nacional era 32 milhões de cruzeiro, quando o orçamento do Estado do Paraná inteiro era 28. Então, quer dizer, tinha mais recurso previsto para as obras do parque do que o orçamento do governo do Estado do Paraná. Quando a gente olha isso, a gente vê aqui na usina o símbolo desse momento, dessa transformação pela qual passou a cidade de Foz do Iguaçu e toda a região oeste do Paraná. O projeto da usina com infraestrutura permitia o acesso de turistas na cidade, como também fornecia energia elétrica para as 14 ruas da fronteira e para o aeroporto da cidade e o quartel. Isso entre os anos de 1942 e 1983. A comunicação das cataratas até a cidade era feita por essa linha telefônica. Até o prédio da usina São João esconde raridades.
Foi descoberto na construção abandonada um compartimento secreto. É a casa onde ficam as turbinas, né? Então ali tem uma sala de manutenção, né? Tem uma plataforma. Ali ficava a caixa das turbinas, né? Por onde descia a água e por onde escoava a água também quando necessário. É o que a gente chama, né? Desse cômodo, digamos assim, secreto, né? Toda a parte arquitetônica da usina São João está preservada. Uma das joias é esse mapa da década de 40 do século passado. O documento está escrito metade alemão e metade francês. Punhos registraram as palavras em 1941 para nunca mais serem apagadas. É tão raro documentos assim que os pesquisadores manuseiam o tesouro com luvas para preservar a memória que pertence a todos nós. Tem ainda esse documento que reforça o motivo pelo qual o Parque Nacional do Iguaçu deve ser preservado. O texto tem uma minuta de 1938 que serve de lembrete para os dias atuais. Essa minuta para nós é uma das joias que temos no nosso acervo arquivístico, que é a minuta de criação do parque. Ela é de 1938 e o parque é de 39. Então, dentro dessa minuta está prevista a criação de um museu. Um museu contando a história da região, um museu falando de história natural, um museu falando de etnografia, né, que chegou assim a ser construído na década de 40 e perdurou até em 2000, né, no início do século 21. No entanto, ele foi desmobilizado e hoje é o nosso novo objetivo coletivo, que é a volta desse museu. O Museu do Parque, na prática, não existe, mas tem gente compromissada em fazer a história preservar. A atual administração do parque apoia o trabalho minucioso da UNILA. A gente já tem previsto como um encargo obrigatório da concessionária estabelecer um espaço Santos Dumont, né, que vai ficar naquela região ali das Cataratas, uma casinha que reproduz o hotel onde Santos Dumont ficou hospedado. E para além disso, a gente vai ter na sede do Parque Nacional do Iguaçu, que é aquele prédio em formato de 14 bis, né, em homenagem a Santos Dumont, aquele prédio vai ser um espaço de exposições. A gente espera que futuramente alcance o status de museu. E para além disso, a gente tem uma estratégia de exposições territoriais, né, ao ar livre, nas trilhas, em outros pontos do parque, em outros municípios, que vão contar justamente essas outras histórias. Cataratas do Iguaçu, faca de 7.000 anos, respeito aos povos antigos. Mapas preciosos, energia para iluminar uma ideia. Não para menos, o Parque Nacional do Iguaçu é considerado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. É de todos nós.